Glórias a Deus. Queria compartilhar aqui um texto da palavra de Deus, onde Jesus ele conta uma parábola, dizendo que é o dever de nós estarmos orando. Então, no capítulo de número 18 do Evangelho segundo Lucas, diz assim na palavra do Senhor, no versículo 1: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juízo, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardiam para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Somente até aqui. Esse texto aqui é muito interessante, porque a gente precisa entender que nós, como homem, também nós precisamos viver uma vida de oração. É algo que hoje, nos últimos dias, são poucas pessoas que se interessam a orar e buscar em Deus, porque nós falamos com Deus através das nossas orações, orando que Deus vai nos ouvir. E quando Deus ele fala o dever de todos nós orarmos, e nunca nós desfalecer. Às vezes a gente ora algo, pedindo algo a Deus, e às vezes não conseguimos receber de imediatamente. Não significa que nós devemos parar de orar. Significa que nós devemos permanecer orando e nunca nós desfalecermos. Através da nossa oração é que vai Deus agir por nós. Você pode ver aqui que havia nesta cidade um juízo que não temia a Deus e não respeitava homem algum, ou seja, ele era o juiz daquela cidade, a autoridade máxima daquele lugar. Mas ali havia uma mulher que sentia um desejo de que aquele juiz viesse fazer justiça contra o seu adversário, e ela importunava aquele juízo nas suas orações. Ela pedia: olha, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela estava ali batendo na tecla. Isso significa que ela estava orando, pedindo para que aquele homem viesse julgar a sua causa contra o seu adversário. Aquele juízo foi incomodado através da oração daquela viúva, e quando ela estava orando, ele falou consigo: ainda que não temo a Deus, não respeito os homens, mas como essa viúva, essa mulher, ela me importuna, eu hei de fazer justiça para que ela deixe de me importunar. E interessante que o próprio Deus aqui, ele diz no versículo 6: e disse o Senhor: ouviste o que disse o injusto juiz? Aí no versículo 7 ele disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo que depressa lhe fará justiça. Então, há uma necessidade hoje nós também permanecemos orando. A própria palavra de Deus diz lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, o versículo número 17, o apóstolo Paulo ele diz que nós temos que orar
sem cessar. Nós temos que orar, buscar a Deus sem cessar. Isso é um dever de todo homem que quer ter alguma resposta da parte de Deus. Orar sempre, sem cessar. Em 1 Timóteo, no capítulo número 2, e o versículo 8, diz a palavra de Deus que: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Às vezes a gente reserva o lugar da igreja para ter essa comunhão maior, né, entre os irmãos. Nós estamos juntos, porque aqui é onde a palavra de Deus também diz que a casa do Senhor é chamada casa de oração, aonde nós nos reunimos, aonde nós paramos um pouco e esquecemos do mundo lá fora e nos curvamos diante de Deus, oramos, porque aqui é o lugar onde nós nos prostramos diante do Senhor para nós orarmos a Deus. Mas ele diz aqui no texto que ele quer realmente, como o homem tem que orar sem cessar. Ele pode levantar as suas mãos em todos os lugares e orar e falar com Deus, porque Deus sempre está pronto para ouvir a oração daquele que clama, aquele que busca, aquele que pede, aquele que está clamando. Sempre Deus, ele diz aqui no texto que nós acabamos de ler, que Deus ele vai fazer justiça a todos aqueles que clamam dia e noite. Então a necessidade de nós orarmos, a necessidade de nós reconhecer e buscar Deus na nossa oração, as orações que elas vão subir diante de Deus. Para isso nós precisamos, disse o apóstolo Paulo no capítulo 12, verso 12, no final do versículo, ele diz lá: perseverai na oração. Tem que ter essa perseverança, ainda que nós falamos hoje, pedimos hoje, Deus ele tem a sua maneira de trabalhar na nossa vida. Ele só quer que nós não venhamos desfalecer, Ele só quer que nós venhamos buscar em Deus, Ele quer que nós nos aproximamos dEle, nos curvamos diante dEle, porque Ele quer fazer justiça. Através das nossas orações, Deus vai fazer justiça. Por isso que muitas das vezes você não encontra força para orar, muitas das vezes você não tem mais ânimo para buscar a Deus, você não tem mais ânimo para estar orando, para ler a Bíblia, para ter comunhão. Nós precisamos buscar a Deus, e não tem outra forma, se não for através da oração. A oração move a mão de Deus. Quando nós oramos, a Bíblia diz lá em Tiago: está alguém aflito? Ore. Nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a Deus. Dá uma olhada para dentro de você mesmo, se você não parou de orar, se você não deixou de buscar, se você não deixou de meditar na palavra de Deus. A sua comunhão com Deus não tem outra forma se não for através da oração, da leitura da palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa comunhão com Deus, e através desta comunhão, Deus ele abre o céu. Aquele juiz ele não temia Deus, não respeitava o homem, mas através da petição daquela mulher ele fez justiça. E Deus aqui ele está dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Deus está falando aqui aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Isso significa que a oração é constante, é sem parar, sem cessar. Em cada momento nós temos que estar no espírito de oração falando com Deus. O espírito de oração é entrando na presença de Deus. E se você não tem mais força, se esforce para buscar a Deus. Esforce, que Deus vai te ajudar. Eu quero fazer uma oração por você, pela igreja, por as pessoas. Deus ele vai ouvir a tua oração. Se você se curvar diante de Deus, se humilhar, a Bíblia diz: humilhai-vos perante o nosso Deus, humilhai-vos perante a mão de Deus. Deus ele vai ouvir a tua oração quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós levantamos as nossas mãos. O texto ele diz que Deus ele vai ouvir a voz dos seus escolhidos, e nós precisamos orar. Eu vou fazer uma oração aqui, e você que está aí do outro lado também, leve uma vida de oração, aprenda a viver
uma vida de oração na presença de Deus. Essa parábola que Jesus conta aqui, ele diz que é o dever de orar sempre e não desfalecer. Não é porque você acha que não foi atendido naquele momento da tua oração que você vai parar. Ora, não venha desfalecer nas tuas orações. Ora, dia e noite se for necessário. Deus vai te ouvir. Ele vai fazer justiça. Soberano e eterno Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Pai, neste momento agradecer ao Senhor pela oportunidade, Pai, de poder estar ouvindo esta palavra, de poder estar aqui neste momento, Pai, meditando nessas palavras que está escrita nesta Bíblia, porque é a Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, eu agradeço pela minha vida, agradeço pela minha família, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui orando por essa pessoa, Pai, que está lá do outro lado. Que o Senhor possa nos visitar nesta noite. Que o Senhor possa, Pai querido, de encontro à necessidade dessa pessoa. Se verdadeiramente ela não tem mais ânimo para orar, não tem mais desejo de ler a Tua palavra, Pai, que Teu Espírito Santo visite agora, alegre esse coração, renove as forças. Essa pessoa se encontra abatida, que o Senhor venha levantá-la, Pai, na Tua presença. Para que o Senhor venha ouvir o seu clamor, para que o Senhor ouvir a sua oração. O texto da palavra diz que o Senhor ouve a oração dos teus escolhidos, aqueles que clamam dia e noite. Atenta, Pai, para esta oração, e eu creio que lá do outro lado tem pessoas agora necessitadas da tua mão, Senhor. Toca agora em nome de Jesus Cristo e fortalece o fraco, levanta o abatido e cura aquele que está enfermo. Restaura, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Dá ânimo para que todos se levantem e reconheçam a necessidade de ter esta comunhão com o Senhor. E não tem outra forma, se não for através da oração. Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Você que ouviu, teve a oportunidade de ouvir essa palavra, inscreva-se nesse canal, compartilhe, para que outras pessoas também venham a ouvi-lo. E eu agradeço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.